Coincidência ou não, só sei que depois de alguns dias, as coisas melhoraram no sítio. Os animais pararam de sumir e não amanheciam mais animais mortos. Também não ouvíamos mais passos durante a noite. Mesmo assim, meu avô continuava vigilante, e todas as noites, após o sol se pôr e escurecer, ele colocava todos para dentro de casa e trancava as portas e janelas. Depois de algum tempo, meu avô e minha avó precisaram realizar alguns exames médicos. Meu tio Haroldo os levou de carro até a cidade de Goiânia. Então, ficaram na casa eu, minha mãe e meu primo Vitor, filho do meu tio Alcindo, que morava em um sítio ao lado do sítio do meu avô. Vitor era muito apegado aos meus avós, e ele morava mais no sítio do meu avô do que na casa do meu tio. A noite chegou e nós ficamos sentados do lado de fora da casa, despreocupados, admirando a lua. E nessa noite em especial, ela estava majestosa. Brilhava tanto que nem parecia ser noite, pois a claridade iluminava toda a área ao redor da casa do sítio, e era possível enxergar bem longe. Enquanto eu olhava a lua, percebi que meu primo e minha mãe estavam tentando identificar alguma coisa embaixo de um pé de pequi, que ficava distante, cerca de 100 metros de nossa casa. Olhando à distância, não conseguíamos identificar o que era, mas parecia ser algum animal, e ele era bem grande. Então, ele veio se aproximando bem devagar, andando de 4 patas. Tinha os olhos amarelos e refletia a luz da lua. Uma grande boca, com dentes que ficavam à mostra e um odor fétido que de longe nos causava náusea. Eu gritei e de repente meu primo e minha mãe parecem ter acordado de uma espécie de transe e entramos rapidamente na casa. Fechamos a porta e colocamos uma trava para reforçar a fechadura. Nesse momento, o animal começou a rodear a casa, fazendo barulhos terríveis, urrando e tentando arrebentar as portas e janelas. Os passos da criatura eram pesados, o cheiro insuportável, e nós ficamos lá, dentro, em pânico, pois se a criatura conseguisse entrar, não teríamos chance alguma contra ela. Em um momento de desespero, meu primo, que na época tinha apenas 12 anos de idade, pegou uma espingarda do meu avô. Minha mãe pegou um facão e corremos para dentro de um quarto e nos trancamos. Eu chorava muito, enquanto a minha mãe tentava me acalmar. Esse terror durou a noite toda, mas graças a Deus, o bicho não conseguiu entrar na casa. Ao amanhecer, quando minha mãe abriu a porta da casa, vimos as marcas das garras engravadas na madeira da porta. Por volta das 2 horas da tarde, meus avós e meu tio Haroldo chegaram da viagem. Minha mãe contou sobre a noite de terror que a gente viveu. O meu avô apenas escutou e só falou que ele ia resolver o que era para a gente não se preocupar. No outro dia bem cedo, ainda com o escuro da noite, meu tio Haroldo e meu avô viajaram, e quando já era quase meio-dia, eles chegaram de volta ao sítio. E durante o almoço, meu avô falou que foi até a casa da enteada, mas os filhos dela falaram que ela estava doente, teve um AVC e não fazia mais esses atendimentos. Meu avô ficou preocupado com a nossa segurança e decidimos ir todos para a cidade, pois a gente passaria uns dias na casa de tia Marta. Ele acreditava que na cidade seria mais seguro, enquanto não resolvêssemos essa situação. Depois que a gente chegou à cidade, ele saiu com meu tio Haroldo e foi pedir ajuda ao seu amigo, o Sargento Barbosa. Ele, por ser policial, não acreditava que fosse coisa do outro mundo. Em todo caso, combinaram de armar uma tocaia.
para ver se era bicho mesmo ou alguma pessoa amando de minha avó paterna que jurou se vingar da gente. Todos nós ficamos na cidade aquele dia, mas no outro dia, depois do almoço, meu avô, tio Haroldo e o sargento Barbosa foram para o sítio tentar descobrir que criatura estava aterrorizando a nossa família. Assim que eles chegaram, o meu avô mostrou as marcas de garras na porta para o sargento. Ele ficou em dúvidas, e mesmo diante das marcas das garras nas portas da casa, o sargento queria tirar a história a limpo, e combinaram de passar a noite no sítio, para esperar a criatura. Próximo à casa do sítio, tem algumas árvores, e eles conseguiram improvisar 2 plataformas, uma para o sargento e a outra para o tio Haroldo. Meu avô ficaria dentro da casa, e meu tio Alcindo, que se juntou ao grupo, subiria na caixa d'água ao lado da casa. Assim que a noite chegou, cada um em seu lugar combinado, esperava pela criatura aparecer. E não demorou muito, pois por volta das 8 horas, alguma coisa começou a se aproximar da casa. Eles ouviram os passos e sentiram um odor de coisa podre. Eles constataram que a criatura saiu do pé de pequi igual à última noite que atacou a casa. Mas o sargento Barbosa percebeu que outra pessoa ficou escondida embaixo do pequizeiro e falou para meu tio: "Tem gente lá, de onde essa coisa saiu? Deve ser alguém fantasiado." A criatura começou a rosnar e rodear a casa, e se jogar contra as portas e parecia balbuciar uma palavra. "Ana, vou me vingar." Nessa hora, como estava combinado, o meu avô ligou a luz da varanda, e eles conseguiram ver com clareza a criatura. E era horrível, assim como eu, minha mãe e meu primo tinham falado. Com toda certeza, aquilo não era humano. Parecia ter saído do inferno. O sargento então gritou lá da árvore: "Polícia, fica parado, senão vou atirar." As palavras dele foram em vão, pois a criatura começou a atacar a porta com violência e demonstrava muito ódio. O sargento atirou para cima, tentando intimidar a criatura, mas ela demonstrava não ter medo de nada. O sargento então mirou na criatura e atirou, mas o tiro apenas a enfureceu ainda mais. Meus tios também atiraram, mas parecia que os tiros não acertavam, e a porta da casa começou a quebrar. E se aquela criatura entrasse, o meu avô seria devorado. Todos já estavam convencidos que aquilo não era desse mundo. Então o sargento Barbosa teve a ideia e mirou na pessoa ou criatura que ficou se escondendo nas sombras do pequizeiro. E como ele era bom de mira, acertou em cheio, pois seja lá o que estivesse ali, deu um grito e saiu correndo. Depois disso, a criatura que atacava a casa pareceu enfraquecer e desistiu de arrebentar a porta, e também fugiu para a mata. Tio Haroldo e o sargento Barbosa desceram das plataformas, e tio Alcides desceu da caixa d'água. E quando eles entraram na casa, o meu avô estava passando mal, devido ao medo que passou. Eles pegaram meu avô e voltaram para a cidade, para procurar um atendimento médico. Ele foi prontamente atendido e ficou algumas horas internado, em observação. E ainda de madrugada, ele teve alta e foi para a casa da minha tia. No outro dia, bem cedo, para nossa surpresa, minha avó paterna deu entrada no mesmo hospital, com um ferimento no braço direito, e pelo jeito foi causado por uma arma de fogo, e por isso o sargento Barbosa foi informado. Todos desconfiaram que ela pudesse ter se transformado em bicho e atacado o sítio,
Mas o que ninguém esperava foi a notícia que a gente soube mais tarde. Quando a gente estava voltando para o sítio do meu avô, a gente viu uma movimentação estranha no sítio do seu Otávio, pai de Samuel e o ex-namorado de minha mãe. A gente se aproximou e descemos do carro. Dona Amanda, a mãe dele, estava do lado de fora da casa, aguardando seu Otávio, mas com cara de choro. Minha avó, que era sua amiga, foi logo perguntando o que aconteceu, pois a gente imaginou que o bicho tinha atacado o sítio deles. Então Dona Amanda falou: Samuel está ferido no hospital, vai ser transferido para Goiânia. De uns dias para cá, ele anda muito estranho e saiu ontem à tarde e não voltou para casa. Hoje cedo, quando o pinguim foi tirar o leite, voltou correndo dizendo que Samuel estava caído, lá na ordenha. A gente foi até lá e ele estava todo sujo de sangue e com ferimentos nas costas e nos braços. A gente o colocou para dentro de casa. Ele acordou, mas não dizia coisa por coisa. E levamos ele às pressas para o hospital. Ele foi atendido, mas os médicos falaram que ele precisava ser transferido para um hospital maior, com mais recursos. Nós fomos para nosso sítio, enquanto Dona Amanda e seu Otávio foram para o hospital e de lá seguiram para Goiânia. Naquela noite, depois de muito tempo, ficamos do lado de fora após escurecer. Fizemos uma fogueira e meu avô pegou a viola e começou a cantar algumas modas. Minha mãe pediu a palavra e disse: acho que o pesadelo acabou. Quero pedir desculpas aos meus pais e meus irmãos, pois se não fosse a minha desobediência, nós não teríamos passado por tudo isso. Em seguida começou a chorar, mas depois enxugou as lágrimas e continuamos aproveitando o nosso momento de paz. Quanto a Samuel, ele foi submetido a uma cirurgia e ficou internado por um bom tempo. E quando se recuperou, ficou por lá mesmo e nunca mais voltou na cidade. A minha avó paterna morreu poucos meses depois, de um câncer nos ovários. Meu tio Haroldo acredita que Samuel guardou a mágoa de ter sido trocado e teve tanto ódio que quis se vingar, e por isso ele se juntou com minha avó paterna, que também odiava a minha família, e juntos fizeram um pacto com o capeta, e por isso ele começou a virar bicho. Se eram eles que atacavam o sítio, não sei dizer, mas depois disso nunca mais apareceu nenhuma criatura demoníaca. Porém, a porta com as marcas das garras continuam lá, para qualquer um ver.